gente, desculpa ali que tinha parado o vídeo, mas continuando o barquinho, eu vou fazer assim. Vocês vão ajeitar ele assim, ó, bem bonitinho aqui, por debaixo e prontinho. Vocês fizeram um barquinho, ó. Olha. Um barquinho, gente. Prontinho. Olha, Davi. Davi, olha o barquinho. Um barquinho, 2 barquinhos, 3 barquinhos e 4 barquinhos que vocês podem fazer de conta que eles todos podem ser um chapéu. E comentem aí nos comentários se te ajudaram a vocês fazerem um barquinho. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui no meu canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui! Beijão pra vocês. E não esquece que ainda tem mais vídeo, tá? Não é só esse. Fui! Comentem nos comentários se ajudei.